Um custa R$ 1.300, o outro custa R$ 800. A mesma loja ali, o IDX, com estoque no Brasil. Então, será que tem muita diferença entre o Ryzen 7 400F e o 7700? Vamos conferir hoje no canal Seu Hardware. Já deixa o like e se inscreva no canal, lembrando, comparativo bruto que nem esse que vocês estão vendo aqui. Lado a lado, eventualmente eu jogo no meu canal principal, Skander Souza. 7400F em duas situações, em estoque e depois tunado com memória PBO, e o 7700 da mesma forma, sendo que eu coloquei as mesmas memórias e o mesmo tipo de tuning. Então aqui estão em proporções parecidas, tanto quando está em estoque quanto está tunado. Esse aqui é o Cyberpunk em 720p no Ultra. Nós vemos uma diferença do 7400F para o 7700 puro de 13% na média para o 7700, 16 no 1% low e 27 no 0.1. Ao mesmo tempo, podemos ver já um ganho do 7400F no lado de 10%. Esse ganho também ficou na casa dos 10% para o 7700. No final das contas, o 7400F tunado ficou ainda atrás do 7700F tunado em 14 na média, 9 no 1% low e 4 no 0.1. Isso com Ray Tracing no médio, que reduz a densidade populacional, fica o seguinte: 7400 puro contra 7700 puro, 16% na média a favor do 7700, 10 no 1% low e 13 na 0.1. E os dois que estão no veneno, aí o 7700 sobe um pouco mais, fica 18 na média, 16 no 1% low e 11,4 no 0.1. Veja então que tem jogo que, tunando o 7700, ele até fica ligeiramente melhor do que o 7400F. E a parte do PBO está parecida, mas o Undervolt, esse meu 7400F não aceitou um Undervolt tão bom quanto o 7700. Isso pode influenciar no clock máximo de cada um deles. E também o clock máximo deles é um pouco diferente. No Returnal aqui, 7400F puro contra o 7700, 12 a mais para o 7700 na média, 15 no 1% low e 3 no 0.1. Os dois, quando não estão puros, dá uma diferença de 8 para o 7700 na média, 5,6 no 1% low. Aqui está errado esse negócio ali. O que aconteceu ali? 177 não faz sentido. Eu acho que pegou um resultado um pouco estranho ali, viu? 177? Ah, tá. Pode ser porque o Returnal ele tem esses bugs. Então desconsidere o 0,1% low do Returnal. Ele dá umas variadas loucas, tá? A média 1% low fica normal, mas o 0,1 fica meio doido. Starfield, os dois puros, 20% a mais na média para o 7700, 25 no 1% low e 30 no 0.1. Aqui não tem nada de desconsiderar não, esse aqui foi a diferença mesmo, tá? E os dois ali no venendo, 21 na média para o 7700, 24 no 1% low e 25 no 0.1. Rapaz, aqui no Starfield é uma boa diferença. Então tu vê que a média está sendo em alguns jogos de 12, 15%, aí tem um jogo que vai dar uns 20%. Mas eu acho que no final das contas vai variar entre uns 14%. A gente vai ver depois no final. The Last of Us, outro jogo que pode ser parecido. 7400F puro contra o 7700 puro, aqui caiu na verdade, fui refutado. 5% a mais na média, 6 no 1% low e 3 no 0.1. E os dois aqui não puros, tunados, aumentou um pouco. 8 na média, 9,5 no 1% low e 2,5 no 0.1. The Last of Us 2, né, um novo jogo. O Hammer aqui, os dois puros, 6% a mais para o 7700, 8,8 no 1% low e 11 no 0.1. E quando eles estão tunados, não mudou muito não, tá? Quando tunado, ficou 3 a mais na média só, 3 no 1% low e 5 no 0.1. O Hammer foi bem próximo. Aí não dá para você usar só um jogo. Veja que no Hammer fica uns 3%, e quando você bota no Starfield, 20%. Então depende do jogo. Há quem ache que o padrão do futuro será que não Starfield. E aí, não sei te falar. Vai depender muito de quando sair o novo console, PlayStation, por exemplo, 6, e qual será o nível do processador do PlayStation 6. A depender do caso, a gente pode ter no futuro algo assim entre esses dois processadores, se for o caso. Mas no momento está mais beirando aqui o que a gente tem em jogos como Warhammer, tá? Assassin's Creed Mirage, estamos chegando ao final já, calma aí. Assassin's Creed Mirage, a diferença foi boa, foi boa. 23 na média por 7700, 30 no 1% low e 25 no 0.1. Considerando eles tunados, não foi tanto, ó. Aqui o 7400F conseguiu.
10 na média só, 8 no 1% low e 13 no 0.1. Acredito que o gargalo desse jogo então era a relação de memória, tá? Que aí quando eu arrumei a memória que estava capenga, aí pronto. Ah, mas está 7.000 contra 6.000. Pois é, você aprendeu errado. Você achou que 7.000, só por ser 7.000 seria melhor. Mas é 7.000 1 para 2. O CLK é metade do main CLK. Então essa é a diferença. E o Black Myth Wukong, 12 a mais para o 7700, 13 no 1% low e 10 no 0.1. Colocando o Tune, 6 a mais na média, 4 no 1% low e 5 no 0.1. Olha, tá ficando perto, tá vendo? Tá compensando essa memória legal para o 7400. Eu falei que não estava tanta diferença lá nos jogos primários, mas eu estava refutado aqui porque nos jogos que estão vindo sequentes tá melhorando o 7400 legal, tá? Agora nos jogos competitivos, nesses dois que eu estou fazendo, COD, Warzone, 100 pessoas, saque, 5 minutinhos jogando, 7400F versus 7700, deu uma boa diferença na média, 17 na média, 17 no 1% low e 15 no 0.1. E quando você considera eles tunados, 14 na média, 11 no 1% low e 5,8 no 0.1. Caiu um pouco, mas ainda tem uma boa diferença entre os dois, tá? Aqui o único que vai conseguir fazer mais de 200 FPS nesse modo é o 7700 tunado e o 7700 normal 188. O 7400F sem tunar faz 160. Então veja essa parte também da média aqui, que além da porcentagem vocês podem ver também o FPS. E no CS, por final, no CS aqui a diferença está boa também do 7400 para o 7700, 22 na média, 16 no 1% low e 20 no 0.1. Quando você coloca os dois tunados, 18 na média, 16 no 1% low e 22 no 0.1. Ainda permaneceu boa diferença aqui, não teve jeito não. Provavelmente por conta do clock mais alto do 7700, que o 7400F não tem. O 7700 passa dos 5 GHz. O 7400F não, né? Mesmo tunado. E vamos ver a parte geral dos dois processadores. Nós temos ali o 7700 em todos os jogos citados aqui, ficando na média, pegando todos esses jogos e dividindo, 14,7% a mais que o 7400F na média, 15,7% no 1% low e 16% no 0.1. 15, vamos arredondar 15. 15 entre o 7700 e o 7400F. Varia de jogo para jogo, né? Isso aqui é uma média. E quando eu considero os dois tunados, essa diferença cai um pouco, de 15 para a beira dos 11, 12. Fica 12 na média, 10,5 no percent low e 14,5 no 0.1. Então, na verdade, o 7400F tunado ficou um pouquinho melhor, ou a memória ficou menos pior, parece que conseguiu compensar a quantidade de núcleos e threads também a menos do 7400F. Ainda assim, tivemos mais de 10% de performance. Né? Na parte da temperatura, saiba que PBO aumenta mais a temperatura. Aqui no Assassin's Creed Mirage, o 7400F foi mais quentinho do que o 7700. Como eu já falei para vocês, o EHS dele não é muito legal, então deixa mais quente. Aqui também no Black Myth Wukong, mesmo padrão de comportamento, tá? Vamos ver aqui também no COD, mesmo padrão de comportamento, bateu 82 graus aqui do 7400F. Como eu falei, eu estava fazendo um undervolt pequeno nele, só de 5 mV. O 7700 sustenta, às vezes sustentou uns 30, por exemplo. Isso faz diferença. Isso aí não dá para saber não, tá? Tem unidade que aceita melhor o undervolt, tem unidade que não aceita tão bem assim. 7.3 aqui do 7400F e contra 70 do 7700. Então, mesmo que seja um 6/12 quanto 8/16, o 6/12 aqui, que é o 7400F, está ficando mais quentinho. Não está afetando performance. Vocês viram? A performance ficou até menorzinha em tunado do que sem tunar. A diferença, no caso, né? Confundi um pouco. A diferença de performance tunado sem tunar ficou até maior do que vocês esperavam, né? Ficou bem mais perto do 7.700, saiu de 15 para 11, 12. Só que tem esse fator aí, tá? Tem esse fator de temperatura. Não tem muito o que fazer, a não ser tentar um undervolt melhor do que eu fiz aqui. Return também e tudo mais. Para falar também do uso, tem essa parte. Essa parte aqui que o pessoal fica meio com receio. Porque o uso do 7400F será mais alto. No Assassin's Creed Mirage, ele mostra um uso bem mais alto. Também deixa eu pegar aqui um jogo que eu gosto de testar aqui, ó. Pegar no Starfield. Aqui não mudou tanto, na verdade, né? No Starfield o uso ficou na beira dos 80%. Achei até que seria diferente isso aqui. Deixa eu ver no próximo jogo. Eu achei que estava mais para isso aqui, tá? O comum vai ser isso, o uso do 7400F na casa dos 90 e o 7700 na casa dos 80. É que eu pego uns sensores que às vezes o sensor dá uma bugada, tá? Então é bom, por isso que eu estou pegando de vários jogos também para saber isso. Então, na média você vai ver isso aqui, tá?
um uso de uns 90 do 7400F e uns 10 a menos para o 7700. Tem a parte também do consumo, que também eu acho relevante. O consumo do 7700 beira os 90 watts. Aí depende de quanto você vai limitar no PBO, se você quiser fazer PBO. E do 7400F beira os 80. Tá? Vai ficar isso mesmo, beirando 90 e 80. Então ele esquenta mais, mas ele consome menos. É porque ele não tem um sistema de dissipação. Imagino que o IHS ali não é tão legal a preparação que a AMD fez do IHS do 7400F para os outros, tá? Talvez é por isso que é mais barato. Mas não tem problema, o desempenho tá aí, mostra para vocês. É que às vezes o pessoal fica achando que vai faltar alguma coisa a mais do que isso, mas não. Então, eu acho que esse é o resumo que eu posso fazer. Os links estão aqui na descrição também, comprando meus links se você me ajuda. 7400F na casa dos 800, 7700 na casa dos 1300, no mesmo lojista. Isso AliExpress. Já fora do AliExpress, aí nem tem 7400F. O 7700 fica na casa dos 1600. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva nos dois canais. Em breve eu consigo monetizar esse canal aqui também. E esse tipo de conteúdo vai ficar aqui antecipando já, tá? Porque é muito mais fácil fazer esse conteúdo aqui. Estou aqui há 15 minutos gravando e já está feito. No outro, imagina o quanto tempo eu demoraria para colocar lado a lado, colocar coisinha na tela. Isso ali demora, eu que edito, tá, gente? Então, deixa o like e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.